Quero falar agora sobre Renato Gaúcho, que vai indicar os 2 próximos reforços do Cruz Maltino. O Vasco busca em caráter de urgência um volante e um meia atacante, com a lembrança de que com o fechamento da janela de inscrições para atletas do exterior, agora o Vasco só pode contratar jogadores que tenham disputado o campeonato estadual, e essa última janela se encerra em 27 de março. Renato, do presidente Pedrinho, além do departamento de scout, vão trabalhar na busca por esse volante e também por um meia atacante. O meia atacante chegaria para o lugar de Felipe Coutinho, que tem feito bastante falta. Saideira sobre Renato Gaúcho no Cruz Maltino. Contrato só até dezembro, sem multa rescisória, e está estabelecido prêmios por títulos bastante interessantes para ele. Se for campeão brasileiro pelo Vasco, Renato embolsa 3 milhões de reais. Título da Copa do Brasil, 2 milhões e meio de reais. O título da Sul-Americana vale 1 milhão e meio de reais. Nós tivemos hoje a primeira entrevista coletiva do técnico e todo aquele jeitão Renato Gaúcho o tempo todo, né? Uma entrevista bem descontraída, um clima leve ali na sala de coletiva, né? Eu acho que o primeiro impacto de Renato Gaúcho como treinador do Vasco foi positivo em relação a tirar aquele clima tenso, né? Pesado que estava no Vasco da Gama e dar uma aliviada, vamos dizer assim, né? A gente vai colocar aqui alguns trechos, né, da entrevista de Renato Gaúcho, que diversas vezes disse que está com muito tesão em trabalhar no Vasco da Gama, que aceitou essa proposta porque está com muito tesão em voltar a trabalhar, essa palavra mesmo que ele utilizou. Falou também sobre a primeira mudança, né, que ele deve fazer nesse time do Vasco da Gama. Enfim, a gente vai conversar aqui, ouvir Renato Gaúcho, tudo nesse vídeo que começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu. Bom, meus amigos, tivemos hoje a apresentação de Renato Gaúcho, é claro que é o assunto principal desse vídeo, né? E acho que a gente já teve assim uma primeira impressão do que vai ser essa passagem de Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Ele se mostrou muito empolgado, né, em voltar a trabalhar, falou de tática também, né, disse que o time do Vasco leva muitos gols e no futebol atual é muito difícil você fazer gols, então você não pode tomar tantos gols, senão você se complica muito. Já deixou claro ali que a primeira, né, mudança dele será em relação a isso, a fazer o time tentar tomar menos gols, né? E falou ali sobre muitas coisas, sobre essa volta dele ao futebol, sobre a vontade que ele está em trabalhar. A gente vai ouvir daqui a pouquinho tudo aqui que disse o Renato Gaúcho, ele que já está regularizado no bid da CBF. Renato Gaúcho apareceu hoje no bid da CBF, então tá prontinho para fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama, estreia que vai acontecer na semana que vem no jogo do Vasco contra o Palmeiras. O Vasco enfrenta o Palmeiras em São Januário, será a estreia de Renato Gaúcho. E a primeira mudança, né, oficial que Renato Gaúcho deve implementar no Vasco da Gama é em relação à abraçadeira de capitão. Hoje, com as saídas de Verratti, Coutinho e Ryan até menos, né, mas principalmente as saídas de Verratti e Coutinho, que eram os 2 capitães, né, do time do Vasco, quem vem sendo o capitão do Vasco é o Léo Jardim, tem mais tempo de casa, né, é o jogador mais identificado ali com o torcedor, então o Léo Jardim vem sendo o capitão do time, mas Renato Gaúcho ali nas entrelinhas meio que deixou claro que vai trocar o capitão do time, né? Ele revelou que já conversou com o Admar Lopes e com o Pedrinho sobre o capitão do Vasco e que vai comunicar isso aos jogadores. Ele teve essa conversa hoje pela manhã. A tendência é que um jogador de linha, né, assuma a abraçadeira, porque pode falar mais, né, com o árbitro. O Léo Jardim, goleiro, tá lá atrás, vê o jogo mais distante, não se comunica tanto assim com o árbitro. Então, a primeira mudança de Renato deve ser colocar um jogador de linha como capitão, e aqui uma opinião minha, né, não é informação, acho que Thiago Mendes será o novo capitão do Vasco com o Renato Gaúcho. Acho que a tendência é essa, um jogador mais experiente, um jogador que está começando também a ter a sua liderança no grupo. Acho que Renato Gaúcho vai colocar o Thiago Mendes como novo capitão do Vasco da Gama. Mas a primeira mudança de Renato será em relação à abraçadeira de capitão. Vamos ouvir aqui o que disse Renato Gaúcho, mostrando muita empolgação em trabalhar sobre essa volta dele ao Vasco da Gama, essa volta dele
ao futebol, né? Que ficou um tempinho parado aí depois da saída do Fluminense. Confira como foi, né? Essa chegada do Renato Gaúcho e o que ele deseja mudar de cara nesse time do Vasco. Confira só. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque de repente na cabeça do torcedor as coisas não estão saindo de acordo. Então a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão. De continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para os meus jogadores, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Renato, e o que eu falei quando cheguei aqui, estou com bastante tesão e agora eu vou procurar retribuir essa confiança que eles me deram, essa chance de voltar a trabalhar. Mas um contrato sempre do treinador é sempre demorado. Mas muita gente questionou, demorou, não aceitou. Não, a gente estava trocando ideias, a gente foi conversando e graças a Deus a gente chegou num denominador. Tá aí, né? Renato Gaúcho também já deixando claro que vai trazer a torcida de volta pro grupo, né? Trazer a torcida de volta ali para apoiar, para incentivar os jogadores, e acho que nesse primeiro momento ele já está conseguindo. Quem mandou o recado aí para Renato Gaúcho foi o Moraes. Moraes, que trabalhou com o Renato Gaúcho na sua primeira passagem no Vasco, ali entre 2005 e 2007, e demonstrou muita gratidão ali pelo Renato Gaúcho e muita felicidade em ver que o Renato está de volta ao Vasco. Confira só. Com muita alegria que venho aqui, né, fazer esse vídeo, uma honra, né, poder fazer esse vídeo. Primeiramente, agradecimento, né, acordei sabendo que nosso Renato Gaúcho está de volta aí à Colina. É um cara que me ajudou bastante aqui em 2005, quando a gente não via muita saída, no momento complicado do Vasco. Ele chegou lá e, sem dúvida, se ele não tivesse chegado, a gente tinha se enrolado naquele ano. Um cara que me ajudou muito, que me passava muita confiança, não só para mim, mas para os outros jogadores também. Um cara de muita sabedoria, né? Que às vezes tá ali brincando com a gente, até com a própria imprensa nas suas entrevistas, sempre de bom humor, mas um cara de uma experiência, de uma sabedoria, de um entendimento de jogo que poucos têm. Professor Renato Gaúcho, primeiramente queria deixar minha gratidão, né, por tudo que você fez por mim e desejar muito sucesso, né, que o senhor tenha muito sucesso, que Deus abençoe você nessa nossa missão aí. Valeu? São Januário agradece aí. Um abraço. Aí, esse foi o Moraes.
E aí, acho que tem muita gente aqui que nem lembra do Moraes, hein? Muita gente aqui que tá assistindo mais jovem, né? Que nem lembra do Moraes com a camisa do Vasco, afinal de contas, 2005, 2006 já são 20 anos aí, né? Muito tempo, já passou muito tempo. Aposto que tem gente aqui me assistindo que tem menos de 20 anos, mas você que lembra do Moraes e gostava, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui! É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, pessoal.